ficou para mim a carga de a gente falar de algumas lesões benignas, sobre displasia fibrosa, granuloma eosinofílico e o tumor de células gigantes. Vamos tentar fazer em 21 minutos, apesar de ser um tema um pouquinho extenso. Então, vamos lá. Basicamente, vou tentar colocar aqui algumas coisas mais importantes. Então, se a gente pensar no cisto ósseo simples, né, a gente tem uma imagem aqui do lado, ele é mais um erro de desenvolvimento do que um tumor de verdade, tá bom? Ele quase sempre, ele não é unicameral, tá bom? Ele é comum no úmero e fêmur proximais, geralmente 90% dos cistos ósseos simples estão nessa localização. Depois a gente tem também na tíbia proximal e na tíbia distal. Ele pode regredir também espontaneamente, tá? Na radiografia, ele é uma lesão que ele é puramente lítica, ele é cêntrica e ele é bem definida na região da metáfise. E ela não tem reação nenhuma periosteal, a menos que tenha alguma fratura, tá certo? Tem o fragmento de folha caída, que ele está presente mais ou menos em 20% dos casos, e ele é patognomônico, tá? E a metáfise, nos casos do cisto ósseo anerismático, ela pode estar um pouquinho mais alargada, mas ela nunca está mais alargada do que o diâmetro da epífise. A gente vai ver que isso é um pouquinho diferente no cisto ósseo anerismático. O cisto ósseo, então, ele é considerado ativo. Quando ele tem a lesão, ela dista de mais ou menos menos que 1 centímetro, meio centímetro de distância da fise. Ela é considerada uma lesão ativa. O líquido cístico, ele é rico em prostaglandinas, tem radicais livres de oxigênio, tem interleucinas, tem citocinas e metaloproteinases. Isso aqui costuma perguntar bastante nas provas, tá? Tratamento do cisto ósseo simples. Ele é uma lesão que, quando assintomática, só acompanhamento, tá bom? Principalmente em membro superior. Você vai observando, não faz necessariamente nenhum tipo de intervenção. Nas lesões sintomáticas ou nos membros inferiores, principalmente, aí você precisa intervir. Você pode fazer uma curetagem dessa lesão com ou sem enxerto ósseo, pode fazer, se precisar, uma fixação ou aspiração e injeção, tá bom? Vamos falar um pouquinho disso para frente. As fraturas, quando possível, você faz só o tratamento conservador. Se a fratura for de tratamento cirúrgico, você trata a fratura cirurgicamente. Como que funciona a injeção, né? A injeção de corticoide, que é a famosa técnica aí de Scaglietti, já é uma técnica mais antiga e já consagrada. Então, a injeção de 80 a 200 miligramas de metilprednisolona, isso depende também do tamanho do paciente. Você tem uma diminuição da pressão intracisto e ele bloqueia a ação das prostaglandinas, tá certo? 90% de bons resultados. Fatores de mau resultado já são as lesões que são muito grandes, lesões multicamerais, que você não consegue drená-la por completo, lesões mais ativas, né, próximas da fise, e pacientes abaixo dos 10 anos. E após 3 tentativas sem resolução, você passa para curetagem e enxerto, tá bom? Já o cisto ósseo aneurismático, ele já é uma lesão agressiva, também não é considerado uma neoplasia verdadeira, ele acomete qualquer osso, o húmero proximal, o fêmur distal e a tíbia proximal, são mais ou menos 50% das lesões em ossos longos, e ele pode cometer também elementos posteriores da coluna, tá? Entre 15% a 30% dos casos. Mais comum em mulheres, um dos poucos tumores ósseos que são mais comuns em mulheres, nesse caso abaixo de 20 anos, tá certo? Na radiografia, é uma lesão lítica expansiva, tá? Em geral, bem delimitada, como a gente consegue ver aqui. Ela é excêntrica também na metáfise, principalmente dos ossos longos, e ela pode apresentar uma expansão da metáfise além da epífise. Aqui, como a gente consegue ver, o cisto ósseo simples lá, ele acompanhava o diâmetro da epífise, e aqui ele já insufla além dos limites dela. Na ressonância, a presença do líquido com dupla densidade diferencia o cisto ósseo simples, tá? O cisto ósseo anerismático, ele tem essa dupla densidade na ressonância. O líquido cístico no cisto ósseo simples, ele é homogêneo, ele não tem diferença em si, a menos que ele tenha fraturado e tenha sangrado. Aí é outra história. Ele pode estar associado a outras lesões do cisto ósseo anerismático, então é comum você achar o cisto ósseo anerismático, um componente dele, num tumor de células gigantes, num condroblastoma, numa displasia fibrosa, no osteoblastoma, num fibroma não ossificante, mesmo no cisto ósseo simples, no osteosarcoma telangiectásico, num condrosarcoma e mesmo em doenças metastáticas ele pode ter um componente de cisto ósseo anerismático, tá? 65% das lesões são primárias e 35% estão associadas a outras lesões. A presença do cisto ósseo secundário, ele não altera, não muda nada o prognóstico da doença primária, nem muito menos o tipo de tratamento, tá? O tratamento do cisto ósseo aneurismático, então, você vai fazer a curetagem mais o enxerto ósseo, tá? Tem uma taxa de recidiva de aproximadamente 20%.
Em geral, são pacientes abaixo dos 15 anos e aquela curetagem que acaba sendo inadequada porque ele é próximo à fise, a fise está aberta, então você não consegue fazer aquela curetagem bem agressiva na região da lesão, tá bom? Pode ser feita uma ressecção marginal também, a embolização em lesões muito grandes. Radioterapia é um tratamento de exceção, principalmente em lesões irressecáveis, isso você pode pensar muito na região da coluna, tá? E tumores recidivados, eles podem tratar igual ao tumor primário. Recidivou, abre de novo, cureta de novo, enxerta de novo, não tem problema. Sobre o condroblastoma, ele também é conhecido como um tumor de Códimo, tá? É uma lesão cartilaginosa benigna, tá certo? Acomete principalmente pacientes masculinos entre 10 e 25 anos. É uma lesão epifisária, é a lesão epifisária mais comum na criança, tá? Acomete principalmente o fêmur distal, o húmero proximal e a tíbia proximal. Aqui a gente vê, ó, a lesãozinha aqui na epífise do fêmur distal, certo? É uma lesão até bem fácil de ver. Em geral, é uma lesão lítica excêntrica na epífise, de 30% a 50% eles têm as calcificações no interior, que patologicamente a gente conhece como tela de galinheiro, tá? Só que essas elas são melhores observadas na tomografia, é mais fácil de você observar elas do que na radiografia simples. Tem uma associação em até 20% dos casos com cisto ósseo anerismático, como eu falei ali atrás. O tratamento, curetagem e enxerto ósseo, recidiva de até 10% a 20%, tá bom, dos procedimentos cirúrgicos. Pode apresentar algumas metástases, mas são metástases pulmonares consideradas benignas, 1% dos casos, tá certo? E o diferencial do condroblastoma, principalmente o condrosarcoma de células claras e o tumor de células gigantes, mas isso pensar principalmente nos pacientes adultos, tá? Porque a fise está fechada. Isso aqui não são lesões encontradas comumente em criança. Abscesso de Brody também e a osteocondrite dissecante. Em relação ao osteocondrite, o que você observa é que assim, a osteocondrite ela vai romper o osso subcortical, né? O osteoblastoma, o condroblastoma, ele já não faz isso. Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o encondroma, tá? O encondroma ele já é uma lesão benigna, tá? De cartilagem hialina. Ela comete qualquer osso, só que ela é muito mais comum nas falanges das mãos. E é a lesão óssea mais comum das mãos e dos pés. Depois ele acomete bastante o húmero proximal e o fêmur distal. Tem outro aspecto da doença, que é a encondromatose múltipla, que a gente define duas doenças diferentes, que tem a doença de Ollier, que nesse caso, o paciente com esse tipo de encondromatose múltipla, 25% deles eles vão desenvolver um outro tipo de sarcoma até os 40 anos. E é mais comum essa malignização na cintura pélvica e na cintura escapular, tá bom? A maioria apresenta lesões bilaterais no corpo, mas tem um predomínio geralmente de algum hemicorpo, ele é um predomínio unilateral. Na doença de Maffucci, você tem, além da encondromatose múltipla, a presença de hemangiomas de partes moles e, ocasionalmente, elas podem pegar algum órgão interno, como o fígado, por exemplo. Pode apresentar também alterações de pele, como múltiplos nevos pigmentados e o vitiligo, tá? E o Maffucci, ele tem uma chance maior de malignização do que a doença de Ollier. Alguns relatos, alguns artigos falam em até 100% de malignização do paciente com a doença de Maffucci, tá? Na radiografia, então, uma lesão osteolítica com calcificações em pipoca, central na medular e radiotransparente nas crianças, tá? Então, você vê aqui todas aquelas calcificações no interior, tá bom? Isso aqui a gente consegue ver bem num paciente esqueleticamente maduro, porque deu tempo dessa cartilagem amadurecer e calcificar. Então, ela fica bem visível. Nas falanges, ela pode apresentar erosão da cortical, ela pode fazer uma lesão grande nas falanges, tá? Mas isso também não denota malignidade nem nada. Agora, em ossos longos, a erosão cortical superior geralmente a 2/3, isso pode indicar uma degeneração para um condrosarcoma, tá bom? A diferenciação entre o encondroma e o condrosarcoma de baixo grau, ou seja, o condrosarcoma grau 1, ela é muito difícil. Então, por biópsia, geralmente você não consegue fazer. Então, na suspeita de uma malignização, você passa direto para o tratamento cirúrgico, tá? Que o tratamento cirúrgico, hoje, basicamente, seria a curetagem e a cimentação da lesão. Então, os pacientes acima de 30 anos, se você tem um encondroma e a lesão se tornar dolorosa ou ela aumentar de tamanho, você vai suspeitar que isso tenha malignizado para um condrosarcoma, certo? O osteocondroma,
ele é mais um erro do desenvolvimento do tumor verdadeiro, tá bom? Ele cresce em região de ossificação hipocondral, tá? Região de... Mas é muito menos comum cometer qualquer osso pré-formado por cartilagem. Só que ele é mais comum na metáfise dos ossos longos, próximo à região da fise, mas ele não cresce em direção à articulação. Geralmente ele cresce em oposição à articulação. Fêmur distal, tíbia proximal e húmero proximal são as regiões mais comuns, mais ou menos 50% dos osteocondromas ocorrem nessa região. A gente tem outro espectro também do encondroma, que é do osteocondroma, que é a exostose múltipla hereditária. Essa lesão aqui não tem epônimo, diferente da encondromatose múltipla que a gente tem lá, o Ollier e o Maffucci. Nesse caso, ele é uma doença autossômica dominante de penetrância variável, ou seja, cada paciente, isso depende, isso não vamos entrar no mérito, que não, se não me engano, não tem essa referência no campo, mas isso geralmente por alterações genéticas, eles têm essa penetrância um pouco mais variável, ou seja, tem paciente que tem aquela osteomatose florida, com osteocondromas muito grandes, com grande deformidade óssea, e tem outros que têm poucos osteocondromas, não são tão grandes e não apresentam tanta deformidade, tá certo? 5 a 10% dos casos são de osteoexostose múltipla hereditária e principalmente em homens. Na radiografia, então, você vê uma lesão de contiguidade com a cortical e a medular do osso hospedeiro, como aqui a gente consegue ver, ó, esse aqui é um exemplo de um osteocondroma céssio, tá? Você vê a contiguidade e a medular, ela é contígua. Isso é patognomônico desse tipo de lesão, tá? Tem dois tipos de osteocondroma, ele tem o pediculado, que é o mais comum, e esse tipo aqui, que é o céssio, que é um pouquinho menos comum. A capa de cartilagem desses osteocondromas, em geral, ela é fina, tá? Mas pode chegar até 2 centímetros numa criança. Pode se formar em cima dessas exostoses uma bursa, que aí pode ter um atrito por exercício ou por trauma mesmo, isso pode se tornar inflamado e vira uma bursite. E isso, às vezes, pode causar dor. Então, no critério de malignização que a gente utiliza, que uma seria a dor na lesão, às vezes pode ser só apenas uma bursite. A malignização no osteocondroma único é mais ou menos de 1%, tá? A malignização nas lesões múltiplas é de 5%. Suspeita de malignização, quando você tem um crescimento rápido no adulto, uma capa de cartilagem maior que 2 centímetros, isso no adulto, tá? E, em geral, ele é um condrosarcoma de baixo grau. E é mais comum, igual ao encondroma, a malignização desse tipo de lesão na cintura pélvica e escapular. E aqui no osteocondroma em relação ao fêmur proximal também, tá bom? Vamos lá. Sobre o fibroma não ossificante. O fibroma, ele pode ser conhecido também como defeito fibroso metafisário, fibroxantoma ou fibroma não osteogênico. Ou um defeito cortical fibroso, quando ele acomete só a cortical e ele realmente é um defeitinho, é um negócio de meio centímetro de comprimento, tá? Ocorre entre 30% a 40% das crianças, é a lesão osteofibrosa mais comum da criança. Os fibromas múltiplos são cerca de 20% dos casos de fibroma não ossificante. Geralmente, 40% ele está no fêmur distal, 40% pega a região da tíbia e 10% fíbula, tá? Radiografia, ele é uma lesão lítica, lobulada, ela é bem definida, você vê que tem um halo de esclerose bem delimitado. O ecentro da lesão, ele é na cortical, ou seja, uma lesão que nasce cortical e expande para a medular, não tem reação periosteal, apenas se tiver algum tipo de fratura, tá bom? A maioria das lesões, ela regride com a maturidade esquelética, e o tratamento é um pouco discutível, né? Você necessariamente não precisa tratar, você precisa de alguns critérios para tratamento. Então, a indicação cirúrgica, apenas se a lesão acometer mais de 50% de diâmetro do osso, isso para a gente evitar uma fratura, tá bom? Recidiva rara após curetagem, então você curetou e enxertou, ele vai evoluir bastante bem para a cura. As fraturas, por exemplo, nesse caso, que é uma fratura que dá para você tratar conservadoramente, não precisa de cirurgia. E a cura da fratura não implica numa cura da lesão. É diferente do cisto ósseo simples, por exemplo, que você espera que grande parte daquele cisto, se ele, por exemplo, for um cisto ósseo simples unicameral, aquilo frature e desapareça, vá para a cura da lesão. No cisto ósseo simples multicameral, grande parte daquilo vai curar, não totalmente, porque algumas lesões, algumas bolhas de líquido cístico não vão se curar. Agora, aqui,
Curou a fratura, a lesão vai continuar bonitinha ali, não vai mudar grandes coisas. Você não espera que ela se cure como um cisto ósseo simples. Vamos lá. Então, sobre a displasia fibrosa. A displasia fibrosa, na verdade, ela é uma anormalidade do desenvolvimento e não um tumor verdadeiramente dito, tá? E ele pode ser monostótico em 85% dos casos ou poliostótico. E, em geral, ele é unilateral e de membros inferiores. Ele é mais comum em meninas, principalmente a forma poliostótica, tá? E nesse osso displásico, você tem a substituição do osso cortical e do osso esponjoso por um tecido fibroso, e é mais comum na diáfise óssea. Então, qualquer osso ele pode ser acometido por uma displasia, só que ele é muito mais comum em arcos costais. A gente tem algumas síndromes nesse tipo de lesão. Uma que a gente mais vê, que é a mais comum, seria a síndrome de McCune-Albright, tá? Que é um paciente que ele apresenta uma displasia poliostótica, mas alterações de pele, de pigmentação, que são manchas café com leite do tipo Costa do Maine, tá? Essa Costa do Maine, ela é vamos dizer, ela é característica da lesão da displasia, tá certo? Aquelas costas da Califórnia que a gente ouviu falar é do paciente com neurofibromatose tipo 1, né, a doença de von Recklinghausen. Aí já é outro tipo de mancha, ela é um pouquinho diferente. Essas manchas aqui da costa do Maine, elas são mais regulares. E então, o McCune-Albright, a displasia poliostótica, alteração de pigmentação, mas a puberdade precoce, tá certo? Principalmente ocomete em meninas e acaba levando a uma baixa estrutura, porque ela acaba tendo uma maturação esquelética muito rápida por causa dessa puberdade precoce. Tem uma doença de Mazabro também, que é uma displasia poliostótica, mas os mixomas intramusculares, tá? A gente pode ter outras alterações endócrinas no paciente, como o hipertireoidismo e o diabetes mellitus, tá? E o tratamento das lesões displásicas. Ele vai ser cirúrgico se você tiver uma grande deformidade, que essas deformidades são mais comuns no fêmur proximal, que é o famoso cajado de pastor, e essa deformidade não é porque o osso é mole, ele é amolecido, ele é fibroso, ele enverga, é porque você tem repetidas microfraturas, então o osso vai tendo microfraturas, ele vai quebrando e entortando, vamos dizer assim. Ou porque se você tem também uma fratura, ou por causa da deformidade, ou você tem uma fratura de tratamento cirúrgico. Tem uma grande recidiva com curetagem em enxerto, tá bom? Hoje o que se preconiza um pouco é assim, você não vai utilizar muito enxertos do próprio paciente. Você vai usar ou enxerto sintético, porque você diminui a chance de reabsorção, então seria uma indicação relativa aí de um enxerto sintético, ou enxertos corticais, em detrimento do enxerto esponjoso, porque o enxerto cortical você vai dar estabilidade e você tem uma dificuldade a mais para o osso reabsorver aquela lesão. Então, o enxerto esponjoso ali tem grande chance de ser reabsorvido e voltar à lesão displástica. Os fosfonados têm seu espaço nesse paciente, principalmente para controle da dor e do ganho de qualidade de vida, tá bom? E a malignização é rara, e quando maligniza esse tipo de lesão, ele tem um prognóstico muito ruim, geralmente para osteosarcoma, tá bom? O granuloma eosinofílico. Então, o granuloma é basicamente uma miríade de doenças, né? Então, é um capítulo à parte chamado de esteocitose de células de Langerhans ou esteocitose X, e que neste capítulo a gente tem alguns espectros de doença. Então, quais doenças a gente tem nessa família de doenças, vamos dizer assim? A gente tem o granuloma eosinofílico, propriamente dito, tá? Que são lesões ósseas isoladas. Ela é mais comum no crânio, como a gente consegue ver aqui, no crânio de uma criança, uma lesãozinha grande. Depois, seguido por corpo vertebral e ilíaco, tá? Pacientes, em geral, entre 5 e 20 anos de idade, e geralmente ele tem uma dor noturna, tá bom? Outro aspecto da doença é o que a gente chama de Hentschler-Christian. São já lesões no crânio, aí o paciente apresenta exoftalmia e diabetes insípidos, e já são pacientes geralmente acima dos 3 anos. Tem outro aspecto da doença, que é o Letter-Sieve, que são pacientes abaixo dos 3 anos, um paciente que, além das lesões ósseas, ele apresenta febre, linfadenopatia, patosplenomegalia, lesões ósseas, além de múltiplas, né? E, em geral, é uma doença rapidamente fatal, tá? Então, a incidência do granuloma eosinofílico solitário é de cerca de 80% dos casos, 10% desses casos desenvolvem o Hentschler-Christian. O granuloma eosinofílico isolado múltiplo, né, 6%, ou seja, só tem os granulomas, não tem nenhuma outra comorbidade sistêmica. O Hentschler-Christian, 9%, e o Letter-Sieve,
por sorte, é o mais raro, né, 1,2%, e é uma doença fatal. É uma causa comum de vértebra plana, tá, o granuloma, mas ela não é a única causa de vértebra plana. A gente tem também o Ewing, o linfoma, a leucemia, a doença de Gaucher, o cisto ósseo aneurismático e infecções são causas comuns de vértebra plana. Lesões em ossos chatos, tá, como o ilíaco, por exemplo. Na radiografia, você tem um aspecto que a gente chama de um buraco dentro de um buraco, porque as tábuas do ilíaco, por exemplo, elas são acometidas de formas diferentes. Então, literalmente, forma um alvo, um buraquinho dentro de outro buraco. 30% das cintilografias no granuloma ou na histiocytose, por assim dizer, são falso-negativas, tá? Você faz o screening ósseo, geralmente, pelas radiografias. Na microscopia eletrônica, você tem organelas que são características desse tipo de doença, que são chamados grânulos de Birbeck, e isso é patognomônico. E o tratamento? Injeção de corticoide na lesão, tá? Radioterapia, isso geralmente em lesões inacessíveis, tá bom? Principalmente em coluna cervical. Curetagem com ou sem enxertia, tá? E a vértebra plana, geralmente, ela não precisa de tratamento, porque você pode ter, depois do controle da doença, a remissão da altura do corpo vertebral até por completo, mas você pode ter que, eventualmente, descomprimir, fazer algum tipo de abordagem cirúrgica se o paciente tiver algum sintoma neurológico progressivo, tá bom? E o tumor de células gigantes, tá? Acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos. Aqui é o segundo tumor que a gente coloca aqui, que acomete mulheres. Então, é o cisto ósseo aneurismático, que acomete mulheres. O tumor de células gigantes. E o outro tumor, terceiro tumor comum, também é o osteosarcoma parosteal, que não é o caso dessa aula aqui. Mais comum no fêmur distal, seguido por tíbia proximal e rádio distal, tá bom? É uma lesão única, de 1 a 2%, ele podem ser poliostóticos. Pode apresentar metástase pulmonar também, isso ocorre em 3% dos pacientes, e lesões recorrentes ou mais agressivas radiograficamente, elas têm mais chances de desenvolver metástase pulmonar. Existe o tumor de células gigantes benigno, maligno, que são 5% dos casos. Ele pode ser primário, né, que é extremamente raro, ou secundário, que é um sarcoma já numa região pré-tratada de TCG, tá certo? E geralmente tratado por radioterapia. 10 a 30% desses pacientes já apresentam fratura patológica. É uma lesão excêntrica que a gente vê aqui, que acomete o epicentro dela na epífise e ela expande para a metáfise, tá? O tratamento das lesões, uma curetagem simples, ocorre 15% de recidiva. O preenchimento dessa lesão, a gente pode preencher com enxerto ósseo, tá? Que você retoma a estrutura normal do osso, tá certo? Você volta a ter um osso normal, mas dificulta a avaliação principalmente de recidiva. E necessita de fixação, às vezes você precisa tirar a carga do paciente. O cimento, você já consegue dar uma estabilidade melhor, você consegue dar uma carga precoce. E a avaliação, em termos de recidiva, é mais simples. E, em tese, tem também essa adjuvância local pelo calor da polimerização. A ressecção a gente faz em tumores geralmente em estágio 3, o que seria principalmente o estágio 3 de Campanati, que a gente já são lesões muito grandes com um acometimento grande de partes moles. O que a gente usa de adjuvante após a curetagem, tá? Você faz a curetagem, você usa um adjuvante antes de fazer ou a cimentação ou a enxertia óssea, que seria para tentar esterilizar o leito da lesão. Então, você pode usar o polimetilmetacrilato direto, que seria o cimento, o eletrocautério, ou bisturi de argônio, fenol ou nitrogênio líquido. Tá? É uma baixa resposta à quimioterapia ou tumor de células gigantes. Tá? A radioterapia você usa apenas em casos inoperáveis, tá certo? E a recidiva pode ser tratada também como tumor primário. Recidivou, abre de novo, cureta, tá bom? Uma coisa que eu não coloquei aqui, eu não lembro se também está escrito no campo, mas como artigos também podem cair na prova, o que acontece? Hoje, principalmente no tumor de células gigantes, em lesões muito grandes, a gente tem utilizado o dedomosumab, tá bom? Que ele age bem bloqueando a parte osteoclástica da lesão. Então, você consegue ter uma melhora do tumor, consegue ter uma consolidação do tumor de células gigantes para você fazer uma cirurgia com uma melhor qualidade posteriormente. A gente usa bastante em tumores irressecáveis, como região da pelve, sacro, só que hoje ainda não se sabe quanto tempo você vai usar esse tipo de medicação e se depois que você para essa medicação, quando vai parar a medicação,
se o tumor está resolvido ou se você precisa mesmo assim abordar cirurgicamente a lesão, tá bom? E era isso aí. Desculpa ter corrido um pouquinho, não sei se eu consegui ficar no... até que eu consegui ficar no horário. E era isso que a gente tinha para falar. Obrigado a todos. Então, um prazer estar nesse encontro aí dos residentes, o 22º encontro dos residentes. Obrigado aí pelo convite à comissão organizadora. Coube a mim falar 6 grandes temas importantes na oncologia ortopédica: osteosarcoma, sarcoma de Ewing, condrosarcoma, mieloma múltiplo, metástase óssea e doença de Paget. Então, vou pincelar pontos importantes, tá, para a prova aí de título da Sociedade Brasileira. Então, vou começar com o osteosarcoma. O osteosarcoma é um sarcoma primário ósseo não hematológico mais comum. Ele representa aí os sarcomas primários um valor de 20%. Tá? Anualmente, para cada 1 milhão de pessoas, há um diagnóstico de 1 a 3 casos de osteosarcoma, é uma lesão rara. Basicamente, ele tem uma predileção ligeiramente mais pelo sexo masculino, e dentre isso aqui é importante para a prova, do ponto de vista do subtipo do osteosarcoma parosteal, o subtipo, o parosteal, ele é mais comum no sexo feminino. Com relação à faixa etária, há uma predileção mais pela segunda década de vida, ali algo em torno dos 15 anos, e também importante para a prova, o parosteal, ele tem uma predileção mais pela terceira e a quarta década de vida, e o secundário, realmente aí o sarcoma, a radioterapia ou a Paget, tem uma predileção mais pela faixa etária mais posterior. Com relação à histologia, as células neoplásicas, elas produzem osteoide, que é uma matriz extracelular proteica. Então, a marca registrada do osteosarcoma é ter células osteoides. Com relação não há uma predileção por raça no osteosarcoma. Do ponto de vista da causa, a maioria ainda é esporádico, não há uma relação hereditária do osteosarcoma. E aí, para a prova, também é importante, há algumas síndromes genéticas que aumentam o índice de desenvolver o osteosarcoma, como a síndrome de Li-Fraumeni, a síndrome de Rodman-Thompson e o retinoblastoma hereditário. Com relação à localização, a localização mais comum do osteosarcoma geralmente é no joelho, ali na região metafisária do fêmur distal, na tíbia proximal, em segundo lugar, em terceiro lugar, o húmero proximal. Do ponto de vista do quadro clínico, a dor é o sintoma mais comum, sendo aí 25% dos pacientes apresentam a dor noturna, que é uma dor insidiosa, uma dor mais persistente. Do ponto de vista radiográfico e anatômico, a localização é mais na região, no eixo longitudinal, na região metafisária, é importante para a prova. 10% dessas lesões, elas se localizam mais na região diafisária e aproximadamente próximo de 1% na região epifisária, mas a localização mais comum na região metafisária. Com relação à radiografia, a reação periosteal mais clássica é a reação espiculada em raios de sol, são estrias transversas ao eixo longitudinal do osso. O sítio mais comum de metástase no osteosarcoma é o pulmão, e em segundo lugar é o osso. E aí entra a importância da tomografia de tórax e da cintilografia óssea. 15% dos pacientes, no momento do diagnóstico, têm metástase já pulmonar. A cintilografia óssea é importante aí, como eu falei, no estadiamento sistêmico dessas lesões, tá? Para a gente avaliar se aquela lesão está apenas localizada em osso ou em outros lugares. E aí a gente pode detectar as skip metástases ou as metástases salteantes. São lesões adjacentes, mais longe da região do foco primário do osso, na região, no próprio osso ou no mesmo membro. Isso é o conceito de skip metástases. Outro ponto importante que pode cair na prova é a classificação do osteosarcoma, aí, que a gente pode dividir em osteosarcoma primário e osteosarcoma secundário. Aí o secundário é mais prevalente, mais a radioterapia prévia e a Paget. Com relação aos primários, nós podemos subdividir em osteosarcoma central e osteosarcoma periférico, sendo o central, que é o mais comum, o convencional. Temos também aí o intramedular de baixo grau, o telangiectase, que já foi pergunta de prova aí do Taro, o osteosarcoma de pequenas células
E o osteosarcoma periférico, ele pode se dividir em parosteal, periosteal e superfície de alto grau. Vou mostrar mais para frente um quadro aí, mostrando as principais diferenças entre o osteosarcoma parosteal e periosteal. O osteosarcoma, o convencional, o subtipo mais comum é o osteosarcoma osteoblástico, formador de osso. E o tratamento é um tratamento, uma tríade clássica, que é uma quimioterapia neoadjuvante, a cirurgia que ela deve ser ampla, com margem ampla, margem óssea de 2 a 3 centímetros, ou uma margem radical, mais a quimioterapia adjuvante. O tratamento, que é um tratamento multidisciplinar, a prescrição é com oncologia clínica, mas é importante saber algumas drogas, não está no campo, mas é importante aí também a doxorubicina, a cisplatina, o metotrexate, sendo aí a doxorubicina tem uma cardiotoxicidade importante aí no tratamento e a monitorização é importante. Com relação à cirurgia, a gente pode dividir em duas partes, pode ser dois tipos, uma cirurgia preservadora de membro ou uma cirurgia não preservadora de membro, um tratamento ablativo. E com relação às cirurgias preservadoras de membro, pode ser aí, as cirurgias biológicas ou as endopróteses. Aqui mostrando uma lesão de comprometimento numa ressonância axial, já com envolvimento do feixe neurovascular, muito difícil salvar esse membro. Então, geralmente, aí, o tratamento ablativo às vezes acontece nos casos de osteosarcoma. O osteosarcoma telangiectase, que já foi uma pergunta de prova, ele é geralmente puramente lítico e ele tem um aspecto importante, que é um aspecto insuflado nas imagens. Aqui o quadro que eu falei, a diferença entre o parosteal e o periosteal. O parosteal ele tem uma predileção mais aí pela terceira e quarta década de vida, o periosteal um pouquinho mais, pessoas mais velhas. Com relação ao grau histológico, o parosteal ele é de baixo grau e o periosteal ele é de grau intermediário. A localização do parosteal ele é geralmente mais metafisário e o periosteal ele é mais diafisário. Como falei no início, o parosteal ele tem uma predileção mais pelo sexo feminino e pela região metafisária ali da região poplítea, uma grande massa ali na região poplítea. O osteosarcoma secundário, ele pode ser secundário à radioterapia e à PAGET. A radioterapia, ela com uma dose maior, doses maiores aí acima de 2.500 centigraus, pode levar a um desenvolvimento futuro. A média mais ou menos 10 anos, mas pode, a partir de 4 anos, aí, desenvolver um osteosarcoma, tá? Um sarcoma ósseo aí, secundário a uma exposição prévia à radioterapia. A doença de Paget, ela também pode ser a causa aí de um osteosarcoma secundário. A forma monostótica algo em torno aí de 1% para a sarcomatização para osteosarcoma e a forma poliostótica de 5 a 10%. E o subtipo, que foi a pergunta aí do Taro desse ano, o subtipo que tem pior prognóstico do osteosarcoma é o osteosarcoma secundário à doença de Paget. E a pelve é a localização mais comum. Partimos agora para o sarcoma de Ewing. O sarcoma de Ewing é um tumor maligno, aí é o segundo sarcoma ósseo mais comum em pacientes abaixo de 30 anos. É o mais comum sarcoma ósseo não hematológico em pacientes abaixo de 10 anos. Então, aí uma característica diferente aí do osteosarcoma. O Ewing ele tem uma predileção aí pela uma faixa etária menor, tá? Com relação à prevalência, anualmente, por milhão de pessoas, um caso de Ewing. Então, a relação é um sarcoma de Ewing, um diagnóstico de sarcoma de Ewing para 3 diagnósticos de osteosarcoma. Então, o Ewing ele é mais raro. A faixa etária varia de 5 a 25 anos e é raro em negros. O sarcoma de Ewing, na verdade, é uma grande família aí de diagnósticos, como o sarcoma de Ewing ósseo, o sarcoma de Ewing extraósseo, o tumor de Askin, que é um sarcoma de Ewing na costela, e o que foi descrito mais posteriormente, o PNET, que é o tumor neuroectodérmico primitivo. Com relação ao sarcoma de Ewing, ele acomete mais frequentemente o osso da pelve e o fêmur, raramente ocorre na coluna e nos ossos chatos da mão e do pé. O sítio mais comum de metástase é o pulmão, assim como o do osteosarcoma, e o segundo mais comum é o osso.
Com relação à histologia, que às vezes pode cair na prova aí, a histologia do sarcoma de Ewing, existem pequenas células, há uma hipercelularidade, né, de pequenas células redondas azuis, com uma escassa matriz extracelular. Só lembrando que pequenas células redondas azuis não é só característico do Ewing. Outras lesões também podem tê-las, como o linfoma, o osteosarcoma de pequenas células, o rabdomiossarcoma alveolar e metástase de neuroblastoma. Com relação à imunistoquímica, ele é positiva com CD99, a vimentina também positiva e a reticulina negativa. Há um teste, que é o teste de McManus. Tá? Esse teste, quando é exposto o ácido periódico de Schiffer, e aí cora o glicogênio intracitoplasmático aí das células do Ewing. Então, no Ewing, há um PAS positivo, diferente, por exemplo, do linfoma, que é PAS negativo. Outro ponto importante aí do ponto de vista cromossômico é a presença de uma translocação nos pacientes com Ewing, presente na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, onde essa translocação aí do cromossomo 22, o T1122, Q2412, há uma formação aí de uma proteína quimérica, que é EWS-FI1, e essa proteína ela desregula aí o ciclo celular, levando a etiopatogenia aí também aí do Ewing. Então, essa translocação cromossômica é importante aí, que é mais presente em mais de 90% dos casos. Do ponto de vista do quadro clínico, a dor musculoesquelética, a dor é a mais prevalente, o sintoma mais prevalente, aquela dor persistente, uma dor progressiva, uma dor noturna também. Com relação ao diagnóstico diferencial do Ewing, a osteomielite entra aí no processo, uma vez que há muito processo inflamatório no Ewing, há muita massa extraóssea. Então, na grande maioria das vezes, esse paciente apresenta hiperemia, apresenta vermelhidão, uma lesão. Então, é importante diferenciar, às vezes, aí um quadro de infecção de um sarcoma de Ewing. Tá? Então, toda vez quando tiver aí alguém fizer uma pergunta aí de um diagnóstico diferencial aí do Ewing, lembrar em osteomielite. A febre, tá, pode estar presente, e a elevação de prolas inflamatórias. Com relação às imagens, ela tem um comprometimento metafisário mais com extensão para a região de afisária. A reação periosteal é uma reação laminar, diferente do osteosarcoma, que é uma reação espiculada, então é uma reação periosteal laminar em casca de cebola, como visto aqui na imagem à direita. O tratamento do Ewing, ele envolve um tratamento multidisciplinar, um tratamento quimioterápico aí, com algumas drogas, tá? As coisas vincristina, fosfamida, ciclofosfamida. A cirurgia é uma cirurgia, por ser uma lesão maligna de alto grau, com margem ampla ou margem radical, tá? E aí entra o conceito do osteosarcoma e do sarcoma de Ewing, do critério de Uvus. O critério de Uvus é uma classificação histológica e patológica do grau de necrose decorrente da quimioterapia prévia. Então, é um diagnóstico pós-cirúrgico. Tá? E aí, o subtipo, a classificação da classificação de Uvus, ele é de 1 a 4, sendo de 1 com grau de necrose até 50%, grau 2 de 50% a 90%, o grau 3 de 90% a 99,9%, e o grau 4, 100% de necrose. Então, o melhor prognóstico pela classificação de Uvus é o grau 3 e 4, porque há mais presença de necrose, mostrando aí a eficácia do tratamento quimioterápico neoadjuvante. É bom lembrar também, diferente do osteosarcoma, o Ewing, as células do Ewing, elas são radiosensíveis, então a radioterapia entra aí no processo também terapêutico, tá? Às vezes é uma lesão que tem uma acessibilidade cirúrgica mais difícil, pelve, coluna, então o tratamento ele pode ser eficaz com quimioterapia e radioterapia. Alguns critérios aí de pior prognóstico, aí de metástase e de evolução aí do sarcoma de Ewing, pacientes acima de 12 a 15 anos, pacientes com LDH elevado, mostrando em alto teor de necrose, de formação, de turnover, né, da replicação do Ewing, e presença de sintomas sistêmicos, que foi uma pergunta aí de prova também, a presença como febre, anemia, isso piora aí o prognóstico do Ewing.
Indo aí para o terceiro tipo aí dessa revisão, o condrosarcoma, que é um tumor maligno que tem células as quais produzem matriz cartilaginosa desorganizada, presente em 9% das lesões ósseas malignas primárias. A mais comum lesão maligna óssea da mão primária é o condrosarcoma, tá? Às vezes pode ser uma pergunta de prova. Então, a mais comum lesão maligna óssea da mão primária é o condrosarcoma. A gente pode dividir aí o condrosarcoma em condrosarcoma primários e condrosarcoma secundários. Condrosarcoma primários aí dos subtipos convencional, células claras, desdiferenciado, mesenquimal. Vou pincelar algumas aí nos slides posteriores. E o condrosarcoma secundário ele desenvolve a partir de uma lesão cartilaginosa benigna pré-existente. Isso aqui também já foi uma pergunta de prova, a diferença da faixa etária no condrosarcoma primário e secundário. O condrosarcoma primário tem uma predileção por faixa etária dos 40 a 60 anos. E o condrosarcoma secundário com uma faixa etária menor, entre 25 a 45 anos. Uma pincelada aqui do condrosarcoma de células claras, ele é eminentemente mais epifisário, localizado aí no fêmur mais proximal, e na sua histologia tem células gigantes multinucleadas, entrando no diagnóstico diferencial aí com TGC. Com relação à localização, a localização mais comum é na pelve, no fêmur proximal e no húmero proximal. O quadro clínico é bem variável, desde um quadro aí, de dor, ou um quadro assintomático, mostrando, às vezes, uma replicação na região pélvica mais avançada para desenvolver sintomas obstrutivos e de compressão extrínseca. Com relação aos condrosarcomas secundários, eles podem evoluir de lesões pré-existentes. Então, a síndrome de Maffucci, a doença de Ollier, a osteocondromatose múltipla, o osteocondroma solitário, eles podem ter aí padrões de porcentagens para uma sarcomatização para o condrosarcoma. Então, de baixo para cima, o osteocondroma solitário, que tem um índice menor, aí em torno de 1%. Na osteocondromatose múltipla, de 5% a 10%. Na doença de Ollier, não confundir osteocondromatose múltipla com encondromatose múltipla, Ollier. Um grau de sarcomatização em torno de 25%. Na síndrome de Maffucci, que é Ollier mais presença de hemangiomas, um grau de sarcomatização em 40%. Lembrando que outras histologias podem também desenvolver o condrosarcoma, como a condromatose sinovial, fibroma condromixoide, condroblastoma, displasia fibrosa. O tratamento do condrosarcoma, isso aqui é importante, de uma forma geral, ele não responde à quimioterapia e nem radioterapia. Então, eles são quimio e radioresistentes, exceto dois subtipos, o condrosarcoma desdiferenciado e o condrosarcoma mesenquimal. Do ponto de vista do tratamento, por ser uma lesão maligna de alto grau, ali, ou de grau intermediário, evolutivo, a ressecção ela pode ser com margem ampla ou uma ressecção com margem radical. Partindo aí para o quarto tema da nossa revisão, mieloma múltiplo, e aí é um tema importante, às vezes não somente ortopedista, né? Às vezes critérios aí no pronto-socorro, pacientes com dor lombar, pacientes idosos, né, a gente pode estar diante ali de um quadro aí de mieloma múltiplo. Então, o mieloma múltiplo é um tumor maligno que se origina na medula óssea, né, com proliferação monoclonal plasmocitária. Então, a célula precursora é o plasmócito. Esse plasmócito, ele produz, que é um derivado aí dos linfócitos, né, imunoglobulinas, só que imunoglobulinas hipofuncionantes. É tanto que a lesão mais comum óssea primária maligna é o mieloma múltiplo. Tá? É também uma causa importante de osteoporose secundária. Então, o mieloma múltiplo é uma causa importante aí de osteoporose secundária. Com relação à faixa etária, acomete pacientes aí entre a 5ª e a 7ª década de vida. Tá? Então, o perfil dos pacientes de mieloma múltiplo é um perfil em pacientes idosos, tá? Com lesões líticas, geralmente mais no esqueleto axial. Tem uma predileção numa taxa de 2:1 no sexo masculino. Com relação ao quadro clínico, a dor é o sintoma mais comum, algo em torno de 90% dos pacientes, e aí a dor lombar, uma lombalgia às vezes resistente, uma lombalgia que não melhora com tratamento analgésico, com tratamento de repouso. Então, pensarmos aí
num diagnóstico diferencial em pacientes idosos de mieloma múltiplo. A localização mais comum é no esqueleto axial, aí na coluna, tá? Em segundo lugar nas costelas e em terceiro lugar na pelve. Com relação às imagens, que já foi pergunta de prova também, há múltiplas lesões líticas, tá? E nessas lesões líticas arredondadas, não há halo de esclerose ao redor. Então, são lesões líticas sem halo de esclerose. Não há produção osteoblástica nessas lesões, tá? Imagens em saca-bocado, imagens arredondadas. Na coluna, a gente pode ter apagamento dos pedículos nas vértebras, nas radiografias. E um outro dado importante é a cintilografia, geralmente a cintilografia óssea, por não formação aí de osteoblastos, tá? Não há captação, na grande maioria das vezes, aí algo em torno de 2/3, não há captação, a gente fala uma cintilografia fria. Com relação ao estadiamento, para detectarmos outras lesões, lesões de uma forma geral no esqueleto, então é importante aí, solicitarmos a tomografia computadorizada de baixa dose de corpo inteiro, ou um PET scan, ou uma ressonância de corpo inteiro. Com relação à histologia, a presença de pequenas células com núcleo em mostrador de relógio, e há um citoplasma abundante. Na imunohistoquímica, lembrar aí do CD56. Com relação à parte laboratorial, lembrar aí do hemograma, uma vez que há infiltração plasmocitária na medula óssea, medula vermelha, na região produtora sanguínea, então há um processo aí de anemia, tá? Uma anemia normocrônica normocítica, hemograma, uma alteração aí do cálcio, geralmente uma hipercalcemia pelas lesões osteolíticas, às vezes pode ter também uma insuficiência renal, uma disfunção renal, e pedirmos também eletroforese de proteínas para detectarmos aí o pico monoclonal por conta dessa proliferação monoclonal plasmocitária. O diagnóstico, como falei, então, do mieloma múltiplo tem que ter lesões líticas, é importante a presença de lesões líticas, um critério menor, tá? Então, lesões líticas. O pico monoclonal, precisamos ter também uma região produtora aí de imunoglobulinas, tá? Obviamente que existem algumas lesões que a gente fala, o mieloma múltiplo não secretou, em torno de menos de 5%, mas, de uma forma geral, há pico monoclonal na eletroforese de proteínas e há uma plasmocitose. Então, para confirmar, eu preciso aí ter uma análise da medula óssea pelo mielograma, pela biópsia de medula óssea. O tratamento é um tratamento que responde muito ao tratamento quimioterápico, tá? E o tratamento radioterápico também. Com relação às lesões ósseas, é interessante aí a gente prescrever inibidores de reabsorção óssea no tratamento, né, para diminuir os eventos ósseos, fraturas, compressão medular e cirurgias, como o pamidronato e o ácido zoledrônico. Com relação ao tratamento cirúrgico, temos aí o score de Mirels, essa tabela, quando as lesões são acima de 7. Só lembrando aí que o Mirels foi mais voltado aí para as lesões metastáticas, né, dos carcinomas, né, mas também a gente pode enquadrá-lo também nas lesões do mieloma múltiplo. Com relação ao tratamento aí dos dispositivos, podemos fazer a fixação com haste intramedular, principalmente nas lesões diafisárias, com complementação com radioterapia na região do foco para a consolidação, e nas lesões mais articular, proximal, a ressecção mais prótese ou endoprótese. A metástase óssea é o tumor ósseo comum mais prevalente, aí, mais comum, né, mais prevalente, proveniente aí de um sítio primário, como, por exemplo, mama, próstata, pulmão, rim, tireoide, com diversas manifestações clínicas, desde dor, fraturas patológicas, compressão medular, quadro de pancitopenia. Com relação à metástase óssea, a próstata tem mais uma predileção mais por aspectos blásticos, o pulmão, aspecto mais misto, o rim e a tireoide com lesões mais líticas, insufladas. É importante aqui para a prova, pontos rápidos aqui, as metástases distais ao cotovelo e joelho tem um sítio primário pulmonar, geralmente aí as acrometástases. Metástase de origem de sítio desconhecido, pensarmos em 2, pulmão e rim, foi pergunta de prova também, e a ressecção de uma metástase óssea isolada com margem alargada indicada se for secundária ao carcinoma renal. Temos aí o score de Mirels, com fixação acima de 7, ou maior ou igual a 8, tá? Mostrando aí um índice de fratura
de 15% em 6 meses e 9% em 33%. E aqui mostrando uma lesão radiográfica com Mineus de 10, mostrando aí a fixação e a ressecção com endoprótese. Doença de Paget é uma alteração do processo de remodelamento ósseo, mediada pela atividade osteoplástica, há uma alteração do turnover ósseo. Realmente são pacientes maiores que 55 anos. A etiologia é desconhecida, há algumas etiologias como viral, hereditária, mas ainda desconhecida. Há duas fases, a fase ativa e a fase inativa, sendo a fase ativa dividida em lítica, mista e esclerótica, sendo a lítica com prevalência mais da atividade osteoplástica, a mista com a atividade de formação óssea e a esclerótica com espessamento cortical e o seu aumento de volume. A fase inativa, a atividade osteoplástica e osteoplástica estão normais, né, com a presença já das lesões ósseas permanentes. Tem as formas monostótica e poliostótica, sendo a poliostótica a forma mais comum. Os ossos mais acometidos é a pelve, que é a mais comum, coluna, fêmur e tíbia. Na coluna tem a vértebra em marfim, aí, que é a região do corpo vertebral mais esclerótico. Na grande maioria das vezes, os quadros de doença de Paget é assintomático, algo em torno de 95%. Os sintomas, quando existentes, pode ser dor, deformidade, fratura, surdez. E 1% dos pacientes com doença de Paget pode ocorrer uma transformação sarcomatosa, aí, por exemplo, para um osteosarcoma. O diagnóstico é pelo conjunto dos achados clínicos, radiográficos e laboratoriais. Da parte laboratorial, o cálcio geralmente é normal, há uma fosfatase alcalina aumentada decorrente aí da atividade osteoblástica. É raro necessitar biópsia, e já foi questão de prova aí o padrão dessa biópsia, um padrão histológico, que é um padrão em mosaico. Com relação ao tratamento, aí, nos pacientes assintomáticos, na grande maioria das vezes só acompanhar, nos pacientes sintomáticos, prescrever os bifosfonatos, e no tratamento cirúrgico, a depender de correção de deformidades e fraturas. Obrigado aí, pessoal.